Olá, bom, para quem não me conhece, eu sou Juliana Brassoli, sou advogada especialista na área do direito de família e agora eu vou contar um pouquinho da minha trajetória para vocês me conhecerem um pouquinho melhor e contar como eu cheguei aonde estou hoje aqui. Bom, eu já sou formada há mais de 15 anos, sou de São Paulo e desde pequenininha, que isso a minha mãe sempre contou, né? Que desde pequena eu sempre fui uma criança muito comunicativa, sempre fui uma criança de conversar com todo mundo, uma criança muito simpática. E o principal, eu sempre gostei muito de ajudar os outros, as outras pessoas. E isso eu trago comigo desde pequena. E eu acredito que talvez seja hoje, né? Talvez hoje eu esteja trabalhando no direito de família. Eu creio que seja muito em razão disso, por eu procurar sempre ajudar os outros, ajudar o próximo. E eu trago comigo uma história, né, que, segundo a minha mãe, me marcou, que ela conta, que quando eu era muito pequena, eu estava estudando, e era um dia assim muito, mas muito frio, e eu estava, né, com meu uniforme, com meu casaquinho de escola, e quando eu estava saindo da escola, eu vi um menininho de rua passando, e sem nenhuma peça de frio. E eu tirei o meu casaquinho para dar para esse menino. E isso é uma coisa até que me emociona, porque, então, desde pequena, eu sempre, como eu falei, procurei ajudar. Eu tirei meu casaco, dei para essa criança. E fora muitas outras coisas que eu sempre procurei fazer para ajudar. E, bom, aí eu me formei, né? Na verdade, eu estava em dúvida entre fazer direito e fazer jornalismo. Então, como eu gostei muito dessa áreas assim de humanas, português, né, de história, então sempre gostei muito de falar, de me comunicar. Então, realmente eu estava em dúvida entre essas duas áreas. E uma coisa que me levou a ir para o direito foi uma frase que meu pai, hoje já falecido, mas na época me falou e me marcou muito. E ele falou: Ju, você escolhendo o direito, basta você ter um telefone e um computador na sua mesa, né, na época o computador, que você vai conseguir atender. E isso me marcou. E hoje eu vejo que foi a melhor escolha que eu fiz, né, em toda a minha vida, porque eu falo que o direito hoje é uma das minhas paixões. Eu amo advogar. Já pensei em prestar concursos públicos, mas nunca assim me chamou a atenção. Eu gosto mesmo de advogar, de defender aquilo que é justo, e aí eu optei por fazer direito. Assim que eu me formei, que eu tirei a OAB, que foi em 2005, eu vim para Tatuí, uma cidade aqui do interior de São Paulo, e eu tive uma pessoa que hoje também é falecida, um Dr. Onofre, que me abriu as portas e eu comecei a trabalhar nesse escritório. E ele me ajudou bastante. E ele já tinha, assim, já era bem conhecido na cidade, porque os advogados recém-formados, né? Ele sempre abriu as portas para esses advogados para darem início, para começarem. E comigo não foi diferente. E sou eternamente grata a ele e às outras pessoas também que me ajudaram. E aí consegui fazer uma boa clientela na cidade de Tatuí. Por ser interior, uma cidade pequena, comecei a ficar já bastante conhecida. Só que eu casei e voltei para São Paulo. E aí eu precisei deixar, digamos que os meus clientes para estar começando a advogar em São Paulo. Só que assim que eu montei o meu escritório lá, que meu marido montou um escritório para mim, tudo bonitinho, com a minha cara, eu cheguei aí umas 2 vezes nesse escritório porque começou a pandemia. E aí não consegui curtir o local. Comecei a trabalhar em casa. Nessa época dispensei babá, dispensei faxineira. Então era eu, meu marido e meu filho. Hoje o João está com 9 anos, mas na época ele era pequenininho. E eu trabalhava assim direto de casa, eu acordava 5 horas da manhã, que era o tempo que eu tinha para poder trabalhar, até umas 7, 7 e pouco, que depois já tinha que levar ele para a escola, então tinha pouco tempo para trabalhar. E nessa pandemia foi aonde eu realizei mais de 100 divórcios.
em razão dessa pandemia, né, do casal estar lá 24 horas, né, marido, mulher, então não estava dando aí muito certo. E aí eu acabei realizei muitos divórcios nessa fase. E aí começou, né, o atendimento online e trabalhando bastante. E aí, depois que eu casei, que eu fiquei esse tempo em São Paulo, eu acabei vindo, em razão da pandemia, para o interior, para Boituva. Então, fez agora, em abril, 4 anos que eu estou aqui. 2021, que eu vim para cá. E aí, comecei a trabalhar de lá para cá, home office. Eu tive meu espaço físico, né? Mas eu comecei a ver que realmente as pessoas estavam preferindo um atendimento online. Então, acabei trabalhando, né? Hoje só atendo realmente online. Um caso ou outro, quando a pessoa exige um presencial, eu atendo. Mas a maior parte é online. E hoje, meu trabalho, ele é voltado exclusivamente para as mulheres, né? O meu nicho são as mulheres. Lógico que tem pais, né? Tem genitores, tem homens que me procuram. Mas o meu nicho maior são as mulheres, e em especial, hoje eu venho falado muito da maternidade solo, né? As mães solos, os desafios que essas mães enfrentam, a realidade delas, o dia a dia. Inclusive, hoje, meu primeiro podcast, né, nós colocamos como logo, pode, né, recomeçar, porque na realidade é isso, é tudo um recomeço, né? Às vezes a pessoa põe um fim no casamento, mas às vezes esse fim é o recomeço de uma nova fase, de uma nova vida. Então, isso não vem à toa, né? E hoje nós estamos aqui para começar a falar sobre pensão alimentícia. Foi um assunto que foi muito solicitado, né, pelas pessoas, pelos seguidores, porque é um tema muito abrangente e a maior parte das mulheres que têm dúvidas é sobre pensão alimentícia. Então, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre esse tema. Bom, então, para começar, a pensão alimentícia, né? Muitos pais aí acham, acreditam que, pelo próprio nome, pensão alimentícia, se trata só de alimentos, sendo que, na realidade, não é. A pensão alimentícia, ela inclui, além da alimentação, vestuário, moradia, lazer, medicação. E só que, infelizmente, os pais, os genitores não enxergam dessa forma ou não querem enxergar, né? Não conseguem ver que, na realidade, a mãe, como eu sempre falo, não fez o filho sozinha e que precisa, logicamente, da ajuda, da colaboração do pai para o sustento das crianças. Eu sempre gosto de exemplificar, né, com exemplos para que as pessoas consigam até entender um pouquinho melhor como que funciona essa questão dos alimentos. Bom, tem um casal, né? Vamos colocar Maria e Pedro. Eles têm um filho em comum. Acaba que não deu certo, né? E rompem a relação. E, logicamente, a criança ficando com a mãe, que geralmente a criança permanece sob a companhia materna, ela resolve pedir os alimentos para o pai. E aí, essa mãe vai, conversa com o pai, explica a situação, fala que precisa de uma ajuda, né, para a subsistência da criança. E o pai, num primeiro momento, até concorda em pagar um valor X de pensão. Só que isso eu gosto de deixar claro porque eu sempre falo que para as mães, para que nunca, jamais façam qualquer tipo de acordo verbal, tá? Por quê? Porque o acordo verbal, ele não tem validade jurídica nenhuma. Então, se hoje o pai está falando que pode arcar com o pagamento da pensão, amanhã ou depois ele pode simplesmente parar de pagar, não dar satisfação, e a mãe, nesse caso, não tem o que fazer, porque foi tudo feito verbalmente. Então, por isso que eu sempre oriento as mães que, se isso acontecer, procure um advogado da sua confiança para que seja promovida uma ação de alimentos contra esse genitor. Então, nessa ação, o que acontece? O juiz ele vai sempre levar em consideração as possibilidades do pai, entarcando com o valor da pensão, e as necessidades da criança. Então, se o pai está trabalhando registrado, geralmente o juiz fixa 30% dos rendimentos líquidos desse pai. Isso não é regra. Então, muitas pessoas acham que é 30% que está determinado judicialmente e pronto. Não. Geralmente, o juiz fixa nesse valor. E aí, a gente pede incidência de 13º, de férias, de hora extra. Então, os juízes pedem um ofício para a empresa, para que essa empresa desconte da folha de pagamento do pai o valor da pensão alimentícia.
Ah, doutora, mas no meu caso ele não trabalha registrado, ele está autônomo. A única diferença é que a pensão ela vai ser fixada com base no salário mínimo. E até mesmo em caso de desemprego. Porque muitos pais acham que pelo fato de estar desempregado, eles não precisam pagar a pensão alimentícia. E não é nada disso que acontece. Não é o fato de estar desempregado que o pai vai estar livre e vai se eximir do pagamento da pensão. Ainda assim, ele tem a obrigação de pagar essa verba alimentar. E da mesma forma que o trabalho autônomo, no caso de desemprego, a pensão alimentícia vai ser fixada com base no salário mínimo. Bom, a mãe entra então com essa ação. O juiz vai fixar um valor a título de pensão para que o pai venha pagar. E aí sim, a partir do momento que o juiz determinar esse valor, a mãe já tem um título executivo, que é o que a gente chama de sentença, é a sentença judicial. Então, se o pai, a partir do momento que foi determinado judicialmente esse valor, não pagar os alimentos, aí sim essa mãe poderá cobrá-lo perante a justiça por meio de uma ação que nós chamamos ação de execução de alimentos. Ou seja, se o pai não pagou o valor que deveria pagar, ou até pagou, mas um valor não integral, um valor menor, ou numa data que não foi aquela combinada, a mãe pode entrar com uma ação de execução de alimentos sob pena de prisão ou sob pena de penhora. E aqui, nessa ação de execução de alimentos, nós temos 2 ritos, que é justamente prisão e penhora. Quando que cabe uma e quando que cabe a outra. Se a mãe vir a cobrar do pai os últimos 3 meses, aí é sob pena de prisão. Então, e não precisa esperar esses 2, 3 meses para executar, que muitas mulheres, muitas mães também acham que tem que esperar esse prazo para poder entrar na justiça e pedir, entrar com essa execução. Não. Com 1 dia de atraso, 1 dia, a mãe já pode executar o pai sob esse rito. É lógico que, às vezes, naquele dia combinado, pode acontecer um imprevisto, né? Pode acontecer do pai não conseguir pagar naquele dia. Então, creio eu que 2, 3 dias de atraso ainda dá para relevar. Mas com 1 dia de atraso, a mãe, se quiser, já pode executar. Agora, se for um período maior do que 3 meses, aí cabe à mãe entrar com essa execução de alimentos, mas sob pena de penhora, tá? Mas é o que eu sempre falo para as minhas clientes. Esse rito tem que ver se vale a pena, porque se o genitor tiver algum bem no nome dele, aí sim é interessante a mãe entrar com essa execução sob pena de penhora, porque se o genitor não pagar a pensão, vai ser penhorado algum bem que esteja no nome dele. Agora, se o genitor não tem nada no nome para penhorar, aí ele sabe que não vai acontecer nada, vai ficar elas por elas, ele não paga a pensão, não vai ser penhorado nada porque não tem nada no nome dele, e o genitor ainda acaba que saindo, ganhando aí da situação. Então, se isso acontecer, compensa abrir mão daqueles meses anteriores e cobrar os últimos 3 meses sob pena de prisão, tá? Então, nós temos aí a questão dos alimentos e a questão da execução alimentícia. Um outro ponto também importante a gente falar sobre pensão é a questão da revisional de alimentos. Então, vamos imaginar a mesma historinha, né? A Maria e o Pedro. A Maria entrou com essa ação de alimentos contra o Pedro, foi fixado um valor de pensão, só que posteriormente a Maria começou a perceber que o Pedro começou a ganhar bem, né? Que ele teve um aumento na condição financeira dele, ou começou a postar fotos da vida dele nas redes sociais, fotos de lugares que ele vinha frequentando, viagens. Então, se a mãe conseguir fazer prova de que houve uma modificação na situação financeira do genitor, ou até mesmo nas despesas da criança, que as despesas da criança agora aumentaram, ou às vezes acontece, como já tive um caso agora há pouco também parecido, que foi diagnosticado um autismo na criança depois que o juiz sentenciou, né, que determinou os alimentos. Então, logicamente, as despesas dessa criança vão aumentar com consultas, tratamentos, medicações. Então, uma vez comprovado, a mãe pode entrar com uma ação revisional de alimentos e pedir o aumento do valor da pensão alimentícia, desde que ela faça a prova de tudo isso. E aí, uma vez comprovado, o juiz provavelmente vai aumentar o valor da pensão. No caso do genitor, ele também pode, se for o caso, entrar com uma ação revisional e pedir a diminuição do valor da pensão.
Só que, para isso, o genitor também vai ter que comprovar que a situação financeira dele hoje decaiu, que ele já não está numa situação tão confortável. E uma vez que ele consiga fazer prova disso, o juiz também pode diminuir o valor. Uma dúvida que, às vezes, alguns pais vêm até mim para perguntar é se o fato deles constituírem uma outra família, de ter algum outro filho, se isso implica na redução dos alimentos. Então, é bom deixar claro aqui que o fato, por si só, do pai constituir uma família ou ter um outro filho, não vai fazer com que o juiz diminua o valor da pensão. Por quê? Hoje, o entendimento dos juízes é que se o pai ele constituiu essa outra família, teve o nascimento de uma outra criança, é porque ele tem condições de assumir esses novos gastos, assumir essas novas despesas. Então, se o pai simplesmente entrar com essa revisional sob o fundamento de que nasceu um outro filho, por exemplo, não vai conseguir diminuir o valor da pensão. Agora, se conseguir comprovar que teve uma modificação, uma alteração na situação financeira dele, aí sim. Então, isso seria um pouquinho da ação revisional de alimentos que eu gostaria de ter passado aqui para vocês, de passar aqui para vocês. Uma outra questão também. Pensão alimentícia, gente, é um tema muito abrangente, muita coisa. Então, eu estou procurando resumir um pouquinho, né, cada assunto aí de uma forma mais falar de uma forma mais sucinta para que vocês consigam entender um pouquinho melhor. Nós temos também dentro da pensão alimentícia a questão dos alimentos gravídicos, né? Então, o que significa esses alimentos gravídicos? A mãe que se encontra grávida, se encontra gestante, muitas mães, às vezes, acontece durante a gestação de estarem desamparadas, né? Então, às vezes, o pai se omite, o pai some, ou o pai acredita que a pensão só deve ser paga quando a criança nascer, e não é isso. Durante a gestação, a mãe pode entrar com uma ação também que nós chamamos de alimentos gravídicos, a fim dela ter uma ajuda, um auxílio durante toda essa fase gestacional. Só que, para isso, a mãe tem que ter indícios da paternidade. Então, ela vai ter que juntar provas como mensagens, conversas, né, trocadas com o suposto pai, fotografias, prova testemunhal de que realmente ela teve, né, eles tiveram um relacionamento amoroso. E uma vez, né, tendo esses indícios de paternidade, ela pode entrar com essa ação de alimentos gravídicos contra o suposto pai. Aí, esse suposto pai vai ser condenado ao pagamento de uma pensão para que ajude a mãe com relação a consultas médicas, exames pré-natais, enxovais, uma alimentação, né, que a mãe vai ter que ter mais balanceada, mais saudável. Então, uma ajuda que ele vai ter que dar durante todo esse processo da gravidez. E esses alimentos, eles são devidos desde a concepção até o nascimento da criança. Então, lá na frente, quando o juiz sentenciar, essa pensão ela vai ser convertida em definitiva, porque aí todo mês o pai vai ter aquela obrigação de pagar a pensão para a criança. Até essa semana eu recebi na caixinha de perguntas e veio uma pergunta justamente assim, se o bebê vier a falecer, né? Se a mãe perder o bebê, se o pai teria que continuar pagando a pensão. Aí é evidente que não, tá? Uma vez que a mãe tenha sofrido um aborto ou perdeu a criança, aí extingue também o dever do pai de estar pagando essa pensão alimentícia. Então, isso com relação aos alimentos gravídicos, que, quando o juiz sentenciar, já vai ser convertida numa pensão definitiva. Um outro ponto também que eu acho importante falar seria os alimentos avoengos, né? Então, o próprio nome diz, são aqueles alimentos que seriam prestados pelos avós. Então, no caso do pai ou da mãe não terem condições de arcar com o pagamento da pensão alimentícia, ou não sabe onde o pai se encontra, ou aconteceu, o pai veio a falecer, então cabe aos avós, sejam paternos ou maternos, assumir essa obrigação de pagar os alimentos para os netos. Então, na falta dos pais, cabem aos avós. E da mesma forma que acontece com o pai ou com a mãe,
Se os avós deixarem de pagar esses alimentos que ficaram determinados judicialmente, eles também podem vir a ser presos, podem vir a sofrer uma ação de execução de alimentos em razão do não pagamento da pensão. Tem muitos casos, às vezes até em razão da idade, eles sofrem uma prisão domiciliar. Então, acabam tendo que ficar dentro de casa, né, presos em razão do não pagamento da pensão alimentícia. Então, isso com relação aos alimentos avoengos. Uma outra questão também que a gente tem que tratar aqui, que eu acho importante, seria a pensão alimentícia devida ao ex-cônjuge, né? Então, muito acontece do quê? Tem um casal, né? Ficaram casados há anos, então a mulher, ela se dedicou a vida inteira dela cuidando do marido, cuidando dos filhos, cuidando da casa, abriu mão da sua carreira, da sua vida profissional para cuidar disso tudo, acaba se divorciando. Então, essa mulher, ela acabou tendo uma decaída na sua situação financeira após o divórcio. Então, ela pode sim pedir uma pensão alimentícia para o ex-cônjuge. Essa pensão, geralmente, ela é temporária, ou seja, por um período até que essa mulher volte a se recolocar no mercado de trabalho, volte a se reestruturar, e aí o marido tem que pagar essa pensão alimentícia para a mulher. E pode acontecer também dessa mulher vir a receber uma pensão vitalícia. Mas em quais casos? Desde que comprovada ou uma invalidez, né, uma pessoa que está acamada, não tem condições mais de trabalhar, e ela tem que comprovar que ela dependia financeiramente do marido. Questão da idade também, idade avançada. Então, uma vez comprovado isso, ela pode vir a receber uma pensão vitalícia do marido também. Isso com relação à pensão devida aos cônjuges. Inclusive, eu gostaria até de comentar aqui com vocês um caso que aconteceu agora na semana passada, dia 29, algo assim revoltante, e já está em todos os noticiários, de um jovem de apenas 21 anos que simplesmente matou a mulher de 29 anos e a criança, a filha de 10 anos, acho que 10 meses. Começa de novo. Tá. Bom, eu quero também comentar com vocês um caso que aconteceu agora recentemente, na semana passada, dia 29, um caso revoltante, onde um jovem de 21 anos, ele matou a mulher de 29 e a criança de 10 meses, simplesmente para fugir da obrigação dele, que era pagar a pensão alimentícia. Então, infelizmente, hoje, muitos pais, eles preferem cometer, digamos que, crimes para poder fugir da responsabilidade que eles têm como pai. E esse é um caso nítido que aconteceu. Isso aconteceu em Campo Grande e esse jovem, ele foi na delegacia simplesmente para registrar que a criança, que a mulher haviam sido desaparecidas e aí acabaram o prendendo porque vieram a descobrir que ele tinha matado a criança e a mulher simplesmente para não ter que pagar a pensão alimentícia. Isso não é um caso isolado, né? Então, por isso que eu sempre falo para as mães que sofrem abusos psicológicos, emocionais, sofrem violência, ameaças, que não tenham medo, né? Que não se calem, que denunciem e que sempre procurem saber, né, que a justiça está do lado delas, porque são mães que lutam pelos direitos delas, pelo futuro dos seus filhos. Então, que elas não tenham medo, que procurem um profissional da confiança, que promova, sim, né, essa ação de alimentos e que, se vir a sofrer alguma ameaça, que denuncie, né, porque a justiça, a lei está do lado delas e do lado dos filhos também. Bom, uma das perguntas também mais frequentes que eu recebo, principalmente nas caixinhas, é que, pelo fato do pai deixar de visitar a criança, se ele pode parar de pagar a pensão alimentícia. E o fato, às vezes, do filho também, né, não querer estar com o pai, se o pai pode parar de pagar a pensão. E, gente, isso não existe.
Isso não acontece porque guarda, pensão são assuntos completamente diferentes. A pensão alimentícia, como sempre falo, é um dever que o pai tem para com o filho. Então, ele tem essa obrigação de pagar a verba alimentar para a criança. Então, não é porque a criança não quer ver o pai, ou, ao contrário, o pai não deseja mais estar presente na vida desse filho, que ele vai parar de pagar a pensão. Então, se porventura isso acontecer, se ele simplesmente parar de pagar a pensão, cabe à mãe entrar com uma ação de execução de alimentos. Nessa ação de execução de alimentos, vai ser feita uma atualização desse débito alimentar para ver quanto que o pai está devendo até hoje de pensão, e aí ela entra sob pena de prisão. Ou seja, ou o pai paga, ou ele simplesmente vai preso. Uma outra questão também que eu acho importante seria falar sobre a ação de exoneração de alimentos, tá? A pensão, ela é devida para o filho menor ou para aqueles filhos até atingirem a maioridade, até 18 anos de idade. Então, uma vez atingida a maioridade, cessa o dever do pai de pagar a pensão alimentícia para o filho. A não ser que esse filho ou filha, se estiver fazendo um curso, fazendo uma faculdade, né, um curso técnico, e uma vez comprovado esse curso, aí o pai é obrigado ao pagamento da pensão alimentícia até os 24 anos de idade. Mas vamos imaginar então aqui que a filha, ela completou 18 anos e ela não vem fazendo nenhum curso, não está estudando e tudo mais. O pai deve entrar com uma ação de exoneração de alimentos. Essa exoneração, ela não ocorre de forma automática. Então, não é porque a menina ou o menino completou 18 anos que no dia seguinte o pai vai deixar de pagar a pensão. Não, ele tem que entrar com uma ação que nós chamamos de exoneração de alimentos, vai juntar a certidão de nascimento do filho para comprovar que ele já atingiu a maioridade e aí vai pedir ao juiz para que ele seja desobrigado do pagamento da pensão. Então, uma vez que atingiu a maioridade, que não está estudando, então aí o juiz vai desobrigá-lo do pagamento dessa verba alimentar. Uma outra questão também, o fato de se atingiu 18 anos, não está estudando, mas está trabalhando, né? Está ganhando, está tendo o seu rendimento mensal, ou está convivendo em união estável com uma outra pessoa. Isso também faz com que o pai possa entrar com essa exoneração para se ver livre do pagamento da pensão. Porque uma vez que a filha está estudando, entende-se que ela tem condições de se autossustentar. Se ela está convivendo com uma outra pessoa, então ela também já vai ter aí a sua renda mensal, tem essa outra pessoa que vai te ajudar. Então não faz sentido o pai continuar pagando essa pensão alimentícia para o filho ou para a filha. Então, sempre lembrando, a exoneração de alimentos não ocorre de forma automática. O pai tem que entrar com essa ação de exoneração para se ver livre do pagamento dessa pensão. Bom, um outro fato também importantíssimo para falar aqui é a questão da ação de prestação de contas. Então, muitos pais, eles acreditam também que o dinheiro que eles vêm pagando para as crianças, esse dinheiro, essa quantia não está sendo direcionada para os seus filhos. Então, acham que a mãe está usando desse dinheiro ao bel prazer dela. Então, às vezes, para ela ir gastar com salão, gastar em shopping, gastar em restaurante. Então, eles desconfiam de que o dinheiro não está sendo destinado para os filhos. Então, nesse caso, é cabível ao pai entrar com essa ação de prestação de contas. Isso, logicamente, para valores de pensão, valores mais altos, porque, lógico, uma pensão que foi fixada em R$300, R$350, não vale a pena exigir com que a mãe comprove que esse valor está sendo gasto com a criança. Então, geralmente, a gente entra com essa ação, mas com valores maiores de pensão, e aí a mãe vai ser obrigada a trazer no processo todos os comprovantes, os gastos dessa pensão com relação ao filho. Vai ter que comprovar que realmente, de fato, essa pensão está sendo usufruída para a criança. E aí, uma vez comprovado isso, ok, né? O pai já vai tomar conhecimento que, de fato, o valor está sendo direcionado para o filho dele. Bom, para fechar, muitas mães, elas têm dó de entrar com uma ação de alimentos contra o pai, né? Porque, aí acho que eu não vou conseguir falar, Vi, essa questão do...
Não é uma questão que elas têm pena, têm dó. Elas têm dó, assim, do pai que vai preso, entendeu? O pai tá preso, elas têm dó que eles estão presos. Só dá um susto, Só doutora. Hã? Só dá um susto. Você pode falar assim, e o que é mais comum do que você imagina são as mulheres que recebem pensão informalmente, ou seja, não recebe às vezes todos os meses. Um mês recebe metade, aí depois recebe daqui 2 meses, porque tem dó do genitor. Mas o que você tem que colocar na sua cabeça, mãe, o seu filho precisa desse dinheiro. Sim. Não é para você esse dinheiro, é para o seu filho, para alimentação, vestuário, escola. E aceitam qualquer valor também, né? Que o pai às vezes vem oferecer. Isso. Tá. Você pode começar. E o que é mais comum do que você imagina? Tá. Fica à vontade. E o que é mais comum que vocês imaginam é que muitas mães têm dó de colocar esses genitores na cadeia, na prisão, que seria o lugar certo no caso do pai que não paga a pensão. Então, às vezes acontece delas fazerem aquele acordo de boca, como eu comentei no início. Tem muitas mães que elas aceitam receber um valor menor a título de pensão, justamente porque tem dó desse genitor. Então, elas acabam recebendo um mês, no outro mês não recebe. Então, muito já escutei de mães que não têm a coragem de entrar com uma ação de alimentos para regularizar essa questão. E da mesma forma que até entram com ação de alimentos, mas quando tem que executar, elas têm medo, não têm coragem de entrar com essa execução porque não querem que o pai da criança seja preso. E aí, logicamente, eu oriento da melhor forma. Por quê? Porque é um direito dos filhos o recebimento desse valor de pensão. É um direito que eles têm. Então, a mãe não tem que ter dó. Ela não fez o filho sozinha. O pai tem que ajudar na subsistência, no sustento dessa criança. Então, uma vez que ele não pagou a pensão alimentícia, que é um dever dele, ele tem que ser punido, tem que ter uma sanção para isso. E a sanção seria a prisão civil, que hoje em dia acho que é a única prisão que realmente, né, pode-se dizer aí, afirmar que realmente o pai vai preso pelo não pagamento da pensão alimentícia. E esse foi o primeiro Pode Recomeçar, com um tema sobre pensão alimentícia, que é um tema que gera muitas dúvidas, principalmente nas mulheres. E logo mais nós teremos novos episódios com assuntos diferenciados, como guarda, visita, divórcio. Trarei aqui convidadas para estarmos fazendo um bate-papo legal, descontraído. Falaremos também sobre maternidade solo, que é um assunto bastante polêmico, para entender um pouquinho mais da rotina dessas mães solos, que acabam arcando com tudo, única e exclusivamente sozinhas. E para vocês que acompanharam o episódio até aqui, peço que curtam, se inscrevam no canal e sigam o meu Instagram, @dra.julianabrassoli, que lá vocês também vão encontrar diversos conteúdos sobre direito de família.